Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest, número 104. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 23 minutos da manhã de sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, além de muito preocupado com a dinâmica internacional de muita oscilação, de muita imprevisibilidade. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse episódio do Petit Invest. Queria pedir aqui o reconhecimento ao comprometimento do professor Daniel Souza, que ele muito gentilmente falou que são 9h23 da manhã no horário de Brasília. Daniel Souza está do outro lado do planeta Terra e, portanto, já está beirando ali o sábado, né? São 23 horas e 23 minutos do sábado, né? Quer dizer, da sexta-feira, já quase entrando no sábado na Austrália. Tá confusa aqui a questão do calendário. Eu mando mensagem para o professor Daniel 3 da tarde e não responde. Sabe? Não estou entendendo mais nada do que está acontecendo. A mesma coisa acontece comigo. Eu mando mensagem pro professor Bagdadi às 2 da manhã e ele me responde 7 horas depois, 6 horas depois. Isso é inadmissível. Não, se você mandar mensagem 2 da manhã, eu vou responder. O problema é se mandar 2 da tarde. Aí realmente eu não vou ver. E, Daniel Souza, dessa maneira a gente começa aqui o nosso Petit Invest número 104. Lembrando que o professor Daniel Souza está fazendo uma viagem, como eu disse, né, para o outro lado do mundo. E uma coisa que ele já me confidenciou foi a mala dele ficou mais fácil de ser feita a partir do momento em que ele colocou lá dentro as roupas da Insider. A parte boa da Insider, Daniel, é que elas são roupas tecnológicas, né? Então elas ocupam muito menos espaço e elas servem para tudo quanto é ocasião. Então você vai passear com a família, você vai fazer esporte, né? Você vai tomar um café da manhã, vai sair para jantar. As roupas da Insider, elas são extremamente versáteis. Então entra lá no site da Insider, você tem um cupom de desconto, o cupom de desconto está dando 10% de desconto para qualquer compra. Se for a sua primeira compra, 20% de desconto. É uma forma de você viajar mais leve com a escolha das roupas, uma forma de você conseguir estar sempre elegante e bem calcado em qualquer situação da sua viagem. Vale demais, gente. O Tanguy disse há pouco, e é verdade, eu vim aqui para a Austrália com uma mala recheada de roupas da Insider e elas são muito leves. Realmente isso facilitou demais a dinâmica do transporte, aqui dos meus itens pessoais. Recomendo demais os produtos da Insider Store. Link no descritivo desse episódio, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Perfeito. Daniel Souza, no episódio de hoje, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a economia da Argentina, né? Quando o Milei foi eleito, naturalmente havia muita controvérsia acerca das propostas dele, o que ele ia fazer, como é que ele ia agir. Ele tinha, inclusive, algumas propostas bastante incendiárias, como, por exemplo, acabar com o Banco Central e algumas outras coisas que, naturalmente, não saíram do papel porque pareciam muito mais. Pareciam não, eram, né, apenas discurso. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, Daniel, sobre a quantas anda a economia argentina nesse início de 2026, né? Já é um momento que a gente pode olhar para o ano de 2025, o que funcionou, o que não funcionou, quais foram os avanços. Me conta, Daniel. Pois é, Tanguy, nessa semana nós tivemos a Argentina aprovando agora também na Câmara dos Deputados a sua reforma trabalhista e o Javier Milei está levando adiante a sua agenda. Ele tem pouco mais de 2 anos como presidente, ele tomou posse em dezembro de 2023, prometendo passar a motosserra na casta, como ele chamava, aqueles que viveriam ali do setor público argentino. Além disso, ele prometia dolarizar a economia, o que obviamente não foi levado adiante, prometia acabar com o Banco Central, o que obviamente não foi levado adiante, mas muita coisa foi levada adiante. Por exemplo, a dívida pública argentina, Tanguy, ela caiu bastante durante o governo do Milei. No final de 2023, ela estava em 155,7% do PIB. E no final do terceiro trimestre de 2025, ela estava em 78,2% do PIB. É uma queda muito expressiva. Em 2024, a Argentina teve o primeiro superávit em 14 anos. Aliás, em 2025, a Argentina teve um superávit primário de 10,4 trilhões de pesos, um resultado que superou
a meta junto ao Fundo Monetário Internacional em mais de 1 trilhão de pesos, o que é algo que chamou bastante a atenção. O governo anunciou que o gasto primário, ou seja, não incluindo as despesas com juros em 2025, foi 27% menor em termos reais, descontando a inflação, do que em 2023, quando o Milei assumiu o governo como presidente. A gente está falando também de uma inflação que caiu de maneira muito expressiva. A inflação mensal em dezembro de 2023 era de 25%, ela chegou a alcançar um pico anual em abril de 24 de 289,4%, e agora no final de dezembro ela estava em 2,8% no mês de dezembro, anualizada ela estava em 31,5%. É um desabamento muito impressionante em termos de inflação. É bem verdade que o governo argentino, ao reduzir o déficit público, reduziu a emissão de moeda e reduziu um componente inflacionário super importante. Agora, quando a gente fala em crescimento do PIB, Daniel, essa é uma estimativa, né? Esse número não tá absolutamente fechado ainda, mas fala-se num crescimento em 2025 de 4,3%, o que é um bom resultado, né? 4,3%, se o Brasil crescer 4,3%, por exemplo, vai ser considerado um excelente resultado. Mas dada a situação argentina, 4,3%, né, levando em consideração tudo que a economia argentina passou ao longo dos últimos 20 anos, é bom o suficiente ou dadas as expectativas, está até razoável? Como é que você avalia esse resultado aí, Daniel? Olha, Tanguy, o resultado de 2025, ele em parte é reflexo do resultado de 2024, ou seja, em 2024 a Argentina teve uma recessão importante, então existe uma certa distorção estatística, né? Você desce vários degraus, depois você sobe vários degraus, mas em parte você está apenas recuperando o que você perdeu no ano anterior, então não me parece nada espetacular. Quando a gente coloca aqui alguns questionamentos em relação à Argentina, o primeiro deles é a questão do ajuste em si, como é que esse ajuste foi feito. É bem verdade que o governo argentino argumenta que ele está aumentando gastos com os mais pobres, aqueles que efetivamente necessitam. O auxílio universal, por exemplo, segundo o governo argentino, aumentou em 43% em termos reais nesses 2 anos de governo Milei. Agora, você teve congelamento de aposentadorias, redução de transferências de recursos para as províncias, cortes em ciência e educação, além de saúde, e você teve aí, claro, uma redução importante dos investimentos do Estado argentino. Esse é um primeiro ponto que chama a atenção e que pode ser levantado como questionamento. Outro problema é a questão das reservas internacionais argentinas. O grande calcanhar de Aquiles da economia argentina não está equacionado, né? Em abril de 2025, o Banco Mundial anunciou 12 bilhões de dólares. Em setembro, teve um novo respaldo de 4 bilhões. O Fundo Monetário Internacional liberou mais 20 bilhões de dólares. Quer dizer, a gente está falando de uma Argentina que está dependendo muito de financiamento externo. O Tesouro Americano fez um swap cambial ali para também reforçar as reservas internacionais argentinas. Esse elemento, que é um elemento central da fragilidade macroeconômica argentina, não está equacionado. A aposta do governo Milei é que a recuperação da credibilidade, em função da redução da inflação e também da redução da dívida pública, vai trazer investimentos estrangeiros em quantidade cada vez maior em direção à Argentina, mas isso ainda tem que se provar. O que nós temos até o presente momento é uma economia argentina que ainda tem ali um câmbio controlado pelo governo, mais controlado do que o Milei havia prometido. A dinâmica realmente de flexibilização do câmbio não foi levada adiante na velocidade que ele prometeu, ou seja, a Argentina continua tendo um câmbio administrado pelo Banco Central, ao contrário do Brasil, que tem um câmbio flutuante, onde a taxa de câmbio flutua com bastante liberdade, e você tem aí um país ainda com reservas internacionais muito reduzidas. Qual é o problema disso? Qualquer balanço, qualquer desequilíbrio entre entradas e saídas de dólares, a Argentina não tem fôlego para aguentar. E aí você é obrigado a desvalorizar o câmbio, desvalorizando o câmbio para estimular as exportações, a inflação sobe, a inflação subindo aumenta os gastos públicos, aí gera mais inflação, desequilibra ainda mais as contas públicas e você pode entrar ali numa tormenta de desequilíbrios, algo que não acontece no Brasil porque a gente tem reservas em dólares muito robustas.
Agora, uma coisa que a gente acaba ouvindo muito, né, Daniel, é que durante muito tempo ir para a Argentina era muito fácil para o brasileiro, né? Muito fácil, não estou falando apenas pela distância, mas porque a moeda brasileira é muito mais valorizada. Você chegava lá e você tinha um poder de compra muito elevado. Algo que nos últimos 2 anos também foi invertido, né? Brasileiros que vão para a Argentina atualmente têm a impressão de que estão indo para a Europa, né? Os preços realmente eles estão muito mais elevados para os brasileiros. Você consegue explicar, Daniel, o que aconteceu nesse cenário que acaba levando a esse aumento dos preços? Porque me parece que a questão cambial durante o governo do Milei foi central quando a gente fala sobre política econômica. Na prática, o que acontece é que o peso argentino ele está valorizado, particularmente em relação ao real. Você tem uma administração da taxa de câmbio por parte do Banco Central, que é possível por conta desses aportes que foram feitos por organismos multilaterais, e o Milei, na prática, não corrigiu o câmbio que é administrado na mesma velocidade que o ritmo de inflação. Consequentemente, em dólares, a economia argentina começa a ficar muito cara. Na prática, era uma ideia de caminhar na direção de uma dolarização, né, de tornar a economia argentina dolarizada. Então, você tem o brasileiro, quando ele troca os seus reais por pesos argentinos, ele consegue poucos pesos. Na prática, é isso. Ou pesos que não são suficientes para ele ter um padrão de compra idêntico ao do Brasil. Um outro aspecto que é importante é que o real se desvalorizou muito, Tanguy, ao longo dos últimos tempos. O real teve agora alguma recuperação em relação ao dólar, mas em relação às principais moedas do mundo, ele continua muito desvalorizado. Posso pegar o meu exemplo aqui na Austrália. Eu tive na Austrália há algum tempo atrás, e é muito impressionante a diferença, como o poder de compra do real desabou, né, entre esses dois momentos, né? Eu tive aqui em 2020 e 2024, e agora em 2026 o poder de compra do real é muito menor, por conta justamente da desvalorização que a moeda brasileira acabou experimentando. Então, são esses dois elementos. De um lado, a Argentina trabalhou por uma valorização cambial, porque isso ajuda no asfixiamento da inflação, e isso foi feito por conta do câmbio administrado, o que é possível por conta de aportes em dólares feitos por organismos multilaterais, e do lado de cada fronteira o real enfraqueceu. Agora teve alguma recuperação em relação ao dólar, não o suficiente para trazer a gente de volta para o patamar que já teve até bem pouco tempo atrás, mas quem está se desvalorizando é o dólar, não é o real que está ganhando força. O real continua muito enfraquecido em relação ao euro, em relação ao dólar australiano, em relação a muitas outras moedas do mundo. Isso é que explica essa sensação que nós temos hoje ao ir à Argentina de achar tudo muito caro, enquanto os argentinos estão invadindo o Brasil, porque no Brasil eles estão achando tudo muito barato, porque o reverso também é verdadeiro. Perfeito. Daniel Souza, dessa maneira eu acho que a gente tem um bom panorama, né, para analisar, para imaginar como é que fica a economia argentina ao longo dos próximos tempos, né? Como você disse, ele está no meio do mandato, né? Ele completou 2 anos de mandato agora no dia 10 de dezembro de 2025, então ele tem 2 anos para conduzir a economia, né? Está fazendo a reforma trabalhista, a gente falou sobre isso no último bate-papo, né? Para onde está caminhando a reforma trabalhista que ele quer implementar. Como você disse, você pode falar qualquer coisa do Milei, menos de estelionato eleitoral. Ele disse exatamente que ele ia fazer o que ele está fazendo, não está fazendo tudo o que ele prometeu, até porque algumas coisas que ele prometeu não eram factíveis, né? Dolarizar a economia, acabar com o Banco Central e tal, isso não tem como fazer, né? Mas tudo aquilo que parecia mais ou menos ao alcance, ele está fazendo, e a gente vai ter que analisar, portanto, quais são os resultados mais práticos disso. Quero lembrar que tem um link que está na descrição desse episódio, um link da Insider, é a maneira que você tem de comprar excelente material, excelentes roupas, uma coleção cada vez maior, com cada vez mais diversidade para homens, para mulheres, de muitos tamanhos diferentes. Tenho certeza que muita coisa lá vai te interessar, e não importa se você está indo para a Argentina ou para a Austrália, você consegue a roupa ideal lá no site da Insider Store. Daniel, a gente volta com o nosso próximo bate-papo, a princípio, na segunda-feira, 9 da manhã. Esse final de semana, a gente comentou sobre isso no finalzinho do último episódio, né, do último bate-papo. Sabe-se lá se os Estados Unidos vão arrumar alguma coisa lá no Irã. Tem aí uma expectativa de que talvez os Estados Unidos façam algum tipo de ataque ao Irã para pressionar o Irã a negociar. Então a gente vai estar de olho. Se for necessário, a gente pode fazer algum episódio durante o final de semana. A princípio, no entanto, a gente se vê na segunda-feira. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.
Acesse www.petijornal.com.br.